Bem-vindos ao Destilado Literário. Se você é um apaixonado ou apaixonada por histórias envolventes, universos bem construídos e personagens inesquecíveis, então esta playlist é para você. Aqui mergulharemos de cabeça em trilogias icônicas, explorando suas tramas, simbolismos e curiosidades. De mundos fantásticos a distopias instigantes, passando por mistérios arrebatadores, cada trilogia traz uma experiência única, e nós estamos aqui para destilar o melhor de cada uma. Então acomode-se confortavelmente e venha embarcar nessa jornada de leituras. Ah, e não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum episódio. Vamos dar início ao destilado de hoje. Existem histórias que começam com um chamado épico, e existem as que começam com uma jovem tentando sobreviver ao próprio azar. Evie Sade nunca foi heroína, nunca aspirou a ser salvadora de reinos. Só queria um emprego. Só isso. Mas o destino tem um senso de humor bem duvidoso, e às vezes basta um tropeço no lugar errado para que o universo abra uma fenda e te jogue numa trama que não era para você, mas que muda tudo, mesmo assim. É exatamente nesse ponto que a jornada começa. Uma jovem comum cruzando o caminho de um homem perigoso, elegante e cercado de rumores. A partir desse choque inicial, você percebe, essa história não quer te mostrar um reino perfeito. Quer te mostrar o abismo. E o que acontece quando alguém decide entrar nele com o coração aberto. Do lado de fora, Evie só buscava emprego. Do lado de dentro, ela se tornou assistente do homem que o mundo inteiro teme. Mas ninguém avisou o caos que estava prestes a vir. E aí a saga se instala. Leve, ácida, cômica e estranhamente doce. O reino de Renedon vive sob as sombras de rumores, magia instável, reis paranoicos, soldados que obedecem mais à glória do que ao bom senso. É nesse cenário que surge o vilão, figura mítica e temida, quase uma lenda viva, um homem que controla magia proibida e administra seu castelo como se fosse uma empresa peculiar, imortal. Evie, sempre cercada por azar, cai justamente na porta desse castelo. E ao invés de virar estatística, vira contratada. O choque inicial é simples. Ela esperava chefes irritados, não magia sombria pulsando pelas paredes, não criaturas estranhas nas salas, não armadilhas mortais acionadas sem querer. Só que, à medida que ela aprende a lidar com as bizarrices, algo começa a pulsar por baixo da comédia. O vilão não é o que dizem. A magia dele também não. E Evie, talvez seja mais do que imagina. A relação entre os dois nasce na borda do caos. Ela fala demais, ele fala de menos. Ela provoca, ele tenta esconder o sorriso. E quanto mais próxima ela chega, mais o castelo parece observá-los, como se pressentisse que alguma coisa importante está para acontecer. A rotina vira sobrevivência, e a sobrevivência vira intimidade. Evie percebe que trabalhar ali envolve muito mais do que organizar papéis, envolve segredos, escolhas, e o perigo constante de se aproximar demais do homem que todos chamam de monstro. Mas o monstro sorri quando ela o afronta. O monstro perde o controle da magia quando ela está perto. O monstro sangra, sente, sofre. E isso deixa tudo mais perigoso. A magia sombria dele reage a ela de forma imprevisível, como se os dois estivessem ligados por algo maior, algo que não gostam de admitir. O castelo desaba, literalmente. Alguém mexe nas estruturas. Alguém quer vê-los cair. E enquanto tudo parece instável, inclusive o que Evie sente, o destino começa a mover peças silenciosamente. É a primeira vez que Tristan demonstra medo. É a primeira vez que Evie se dá conta do tamanho da encrenca em que se meteu. E quando eles finalmente se aproximam bastante para admitir algo, a história corta o fio. Há um destino mais antigo que os dois, mais cruel, mais inevitável. Evie achou que estava apenas começando um trabalho. Na verdade, estava entrando no centro de uma profecia. O primeiro livro deixa aquela marca gostosa, a sensação de que você entrou numa comédia romântica caótica, e descobriu um coração pulsando no meio dela. Evie não é heroína clássica. Tristan não é vilão clássico. E talvez seja justamente nisso que reside a força da história. A verdadeira magia não está no castelo, nem nos feitiços proibidos, está no encontro improvável de duas almas que jamais deveriam ter dividido o mesmo espaço, mas que, por algum motivo, funcionam. Renedon está mudando. A profecia desperta. E Evie, mesmo sem querer, está no centro de tudo.
O legado do primeiro livro é claro. Às vezes, o destino escolhe justamente quem não quer ser escolhido. A vida é cheia de portas que a gente não pretendia abrir. Algumas levam ao fracasso, outras à descoberta, e algumas, como Evie mostra, nos jogam direto na escuridão, só para revelar que lá dentro existe algo profundamente humano. A jornada começa inocente, mas termina inevitável. Aquilo que Evie e Tristan representam juntos já está maior que os dois. E é aí que o segundo livro se acende. Evie achou que tinha encontrado seu lugar no caos, mas o caos acabou de encontrá-la. Agora que a magia de Tristan reage a cada passo que ela dá, o mundo percebe que algo está nascendo ali, algo que pode salvar Renedon ou destruí-lo. E isso nos leva direto ao próximo capítulo. Quando ser assistente não é mais suficiente, é hora de se tornar aprendiz. No segundo volume da saga, Evie já não é mais aquela garota perdida tentando sobreviver ao emprego mais mortal do reino. Ela agora carrega um título que pesa mais do que parece: Aprendiz do Vilão. Só que aprender com o vilão nunca significou organização de arquivos, chá na hora certa e relatórios alinhados. Significa caminhar na beirada entre magia instável, destino intragável e um laço que cresce rápido demais entre duas pessoas que jamais deveriam se aproximar. O livro abre com um clima diferente, mais denso, mais íntimo, mais perigoso. Porque agora Evie percebe que não está apenas trabalhando ao lado de Tristan. Está sendo puxada para o centro da vida dele. E também para o centro do colapso que o destino insiste em empurrá-los. E quando essa ligação começa a influenciar o mundo ao redor, não tem como fingir que nada está acontecendo. Desde o final do primeiro livro, o reino de Renedon entrou em um estado silencioso de alerta, como se o próprio chão esperasse um sinal. A magia da terra está oscilando, criando manchas cinzentas e sugando a cor dos campos. E no meio disso tudo, Evie e Tristan. A profecia desperta. Os rumores aumentam. Os inimigos observam. A presença de Evie afeta diretamente a magia de Tristan. Algo que ninguém entende, nem ele, nem ela, nem o castelo inteiro. É como se uma linha invisível ligasse os dois, e cada vez que eles tentam cortar essa linha, o fio retorna ainda mais firme. Enquanto isso, o Massacre Manor vive um caos delicioso. Guardas estranhos, criaturas mágicas, segredos presos nas paredes, e um castelo que reage como se fosse um personagem, acenando, avisando, advertindo. E nesse ambiente, Evie começa a aprender, não como funcionária, mas como alguém que o destino marcou. Ela está sendo moldada para algo maior. E Tristan sabe disso antes dela. A relação deles se aproxima no limite do irresistível. Evie provoca. Tristan perde o controle da magia. A magia reage. E o mundo reage também. O dilema se torna inevitável. Eles se atraem. Mas o destino afirma que, juntos, são a ruína um do outro. E é aí que o segundo livro aperta o coração. Porque, pela primeira vez, o medo verdadeiro aparece. O medo de perder, seja por força externa, seja pelo próprio destino tentando separá-los. Enquanto isso, surgem investigações, atentados silenciosos, sabotagens. Alguém dentro da fortaleza quer que Evie caia. Alguém mexe em estruturas, solta armadilhas, cria acidentes que nunca são acidentes. E quando Evie precisa escolher entre seguir ordens ou ouvir o próprio coração, ela falha com perfeição. Faz exatamente o que não deveria. O vínculo se aprofunda quando não era para se aprofundar. O mundo percebe. Os inimigos se mexem. E uma verdade insuportável se impõe. Evie não é apenas a aprendiz do vilão. Ela é a possível chave de um destino antigo, e o ponto exato onde o reino pode se salvar ou desmoronar. O segundo livro revela o que o primeiro só sugeriu: o peso emocional de ser parte do destino de alguém. Evie descobre versões de si mesma que nunca imaginou. A coragem, o humor, a ousadia e a vulnerabilidade de quem ama alguém que não deveria amar. Tristan tenta afastá-la, não porque não sente, mas porque sente demais. E no fundo da história existe um eco. O destino não separa pessoas por capricho. Ele separa porque teme o que elas podem fazer juntas. Ao longo do livro, você percebe que a jornada não é só sobre magia, romance ou aventura. É sobre o risco de se transformar quando o mundo inteiro insiste para que você permaneça menor.
O legado do volume 2 é simples e profundo. Alguns vínculos são fortes demais para o destino quebrar, mas o destino sempre tenta primeiro. No fim, Evie percebe que não está apenas aprendendo com o vilão, está aprendendo sobre si mesma. Sobre força, sobre medo, sobre o tipo de amor que não pede permissão. Tristan, por sua vez, percebe que não adianta fugir do que já o escolheu. E quando tudo parece se alinhar, o destino faz o que sempre faz, empurra os dois para a beira de uma nova revelação, a mais perigosa até agora. A história não quer que eles fiquem juntos. Mas o mundo, talvez precise que fiquem. E isso abre a porta para o terceiro volume. No final do livro 2, Evie e Tristan não estão apenas ligados, estão marcados. A profecia finalmente mostra os dentes, e o reino se parte entre aqueles que temem o que eles podem se tornar e aqueles que querem usar esse poder. Agora que a verdade começou a emergir, não existe mais aprendizado. O que vem a seguir é cumplicidade. E no terceiro livro, alguém vai pagar o preço. Toda história chega naquele ponto em que brincar com o perigo deixa de ser engraçado. Evie e Sade já passou da fase do improviso, do tropeço cômico, da magia que reage como um gato ciumento. Agora, o jogo muda. O terceiro livro abre com um aviso silencioso. A jornada entre Evie e Tristan chegou ao estágio em que o mundo inteiro passa a sentir as consequências. Não existe mais assistente. Não existe mais aprendiz. Evie agora é cúmplice. Cúmplice de um vilão que não é tão vilão assim. Cúmplice de uma magia que se recusa a deixá-los separados. Cúmplice de um destino que já marcou os dois, e está pronto para cobrar o preço. O tom agora é outro. O humor continua, mas caminha lado a lado com risco real, com verdades antigas emergindo e com escolhas que não dá mais para adiar. É o livro onde o coração bate mais forte porque a queda, se vier, vai ser bem maior. Desde o final do volume anterior, a profecia começou a se mover como um gigante despertando de um sono milenar. O reino de Renedon está dividido entre quem quer capturar Evie, quem quer destruir Tristan, e quem teme o que os dois podem liberar juntos. Enquanto isso, o massacre Manor virou praticamente um organismo vivo reagindo à proximidade, ou afastamento, dos dois. Paredes vibram, sombras se movem, magia responde antes mesmo das palavras serem ditas. O cerco apertou. O rei intensifica sua perseguição. Vinganças antigas voltam à superfície. E Evie finalmente entende que está dentro de uma trama que começou muito antes de ela nascer. Mas o verdadeiro mistério pulsa sempre em torno da mesma pergunta. Por que o destino insiste que ela é a ruína dele e ele a queda dela? E se esse destino, na verdade, estiver errado? Aqui a história pega fogo, no emocional e no literal. Evie e Tristan encaram o limite máximo da ligação deles. A magia dele responde como um animal feroz sempre que ela está perto, revelando que o vínculo entre os dois já não pode ser desacreditado. Cada emoção mexe com o mundo físico. Cada dúvida gera instabilidade. Cada passo errado pode destruir tudo. No centro disso, ataques planejados, traições internas, sabotagens que quase terminam em tragédia, segredos que Kingsley, os guardas e o próprio castelo tentam proteger a todo custo. Evie, por sua vez, amadurece de forma visceral. Ela luta. Ela comanda. Ela sangra. Ela entende que, ao lado de Tristan, está num lugar onde o amor e o perigo são inseparáveis. Tristan finalmente encara a verdade que fugiu desde o livro 1. Não é Evie que vai destruí-lo. É o medo de perdê-la que corrói tudo. O destino tenta separá-los. A profecia tenta puni-los. Os inimigos tentam explorá-los. E mesmo assim, o vínculo cresce, teimoso, vibrante, irresistível. O mundo cai ao redor, mas Evie e Tristan se levantam juntos. Não porque foi planejado, mas porque, finalmente, eles escolhem um ao outro. E essa escolha muda tudo. O terceiro livro entrega aquele tipo de reflexão que fica ecoando na mente. Às vezes, o destino não é uma sentença, é um convite para desafiar o que sempre foi dito. Evie percebe que nunca foi azarada. Ela foi puxada para o centro da história porque tinha algo que o reino inteiro tinha esquecido. Coragem de sentir, coragem de falhar, coragem de continuar. Tristan,
por sua vez, deixa de ser uma sombra para se tornar homem, não definido por sua magia, mas pelo que faz com ela quando Evie está ao lado. A trilogia encerra com a ideia de que nenhum dos dois existiria da mesma forma sozinhos. Eles se tornam cúmplices no sentido mais nobre da palavra. Cúmplices de uma mudança que ecoa além do castelo, além dos guardas, além da lenda. O legado é simples. O amor que nasce no caos tem uma força tão absurda que até o destino precisa recalcular. No fim, a trilogia deixa uma mensagem poderosa. Não é o destino que define quem somos, são as escolhas que fazemos mesmo quando o destino tenta nos intimidar. Evie e Tristan não vencem porque são fortes. Eles vencem porque, apesar do medo, decidem caminhar juntos. O caos que uniu os dois se torna propósito. A magia que ameaçou devorá-los se torna ponte. E o destino que prometia separá-los se curva diante do impossível. Toda história precisa de um fechamento. Mas essa trilogia deixa algo melhor. A sensação de que laços improváveis podem transformar até a escuridão em lar. E no fim, Evie Sade não derrotou o destino. Ela discutiu com ele até que o destino se cansasse. Essa trilogia mostra que até os corações mais improváveis podem encontrar lugar, mesmo dentro de um castelo cheio de cadáveres, bilhetes passivo-agressivos e magia descontrolada. O mundo muda, mas a forma como essas duas almas se encontram em meio à desordem é o que realmente permanece. Se você gosta de vídeos assim, deixe seu like para fortalecer o canal e ative o sininho para não perder os próximos. O seu apoio nos instiga a continuar destilando. Boa leitura!